Sabe, quantos aqui creem que há uma grande unção nessa noite aqui? Mesmo que você não acreditasse, já existe. E sabe, tem coisas que não dependem da nossa fé, sabia? O agir de Deus não depende da nossa fé. Mas eu não fui ensinado que vai operar em mim pela minha fé. Sim, o que você precisa, o que você pediu. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele manda uma unção. Quando alguém é desobediente a essa unção, aí sabe o que a unção faz? Ela termina por expor aquilo que precisa ser consertado na nossa vida. E quando a gente termina não concordando com a unção ou com a graça que está vindo da parte de Deus, acontece aquilo que estava acontecendo com Paulo, né? Quando Paulo estava indo para Damasco, a luz veio sobre ele, Jesus apareceu para ele e falou, né? Ele viu uma luz e ouviu a voz. E Paulo estava perseguindo a igreja, então ele estava indo contra a unção. A unção que estava liberada naquele dia, naquelas épocas, era a unção para firmar a igreja. Então era uma unção muito forte. Você concorda comigo que era uma unção muito forte? Muitos sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. E por causa dessa unção, quando Ananias e Safira tentaram enganar, o que foi que aconteceu? Foram fulminados. Então, quando a gente vai contra a unção, a gente corre o risco de ser fulminado ou alguma coisa acontecer. Quer seja porque a unção manifesta coisas e quando a gente continua teimando com aquelas coisas, o diabo vem e faz alguma coisa, ou quer seja porque há um juízo da parte do Senhor. Então, a mesma unção que cura, ela também pode ser prejudicial para quem está lutando contra Deus. E quando Paulo caiu naquele dia no chão, Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? Podemos traduzir da seguinte forma, Paulo, por que tu está indo contra a unção? E sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Dura coisa recalcitrardes contra os arguilhões. O que seria recalcitrar contra o aguilhão? Seria, nos dias de hoje, como está dando murro em ponta de faca. Porque quando a unção vem, e se a gente vai contra a unção, a gente está dando murro em ponta de faca. É perigoso, muito perigoso. Por que eu estou dizendo isso? Nem é o que nós vamos ministrar hoje. Eu estou dizendo porque, com certeza, querido, há uma unção muito grande hoje aqui. Eu tenho absoluta certeza disso. É claro que existe uma unção sobre a tua vida, sobre a minha vida, há uma unção na palavra, há uma unção no ministério, e independente de qualquer que seja o culto, a unção vai operar e ela está aqui no nosso meio e ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas existe uma coisa chamada unção coletiva, que é algo que Deus manifesta quando o povo está reunido e ele quer cumprir um propósito. Então, essa unção, ela faz muitas coisas, ela cura, ela liberta, ela dirige, mas também a unção expõe, diga, a unção expõe. Ela expõe aquilo que precisa ser consertado, porque Deus envia a sua unção para curar. E a gente sabe que às vezes para curar uma enfermidade, a gente precisa expor aquela enfermidade. Está aqui o cirurgião, o Arthur, né? Para poder ele tirar o tumor, diga se eu estou errado, para tirar um tumor dentro da cabeça de uma pessoa, vai ter que abrir a cabeça da pessoa, não é? E só de falar isso já é bem desagradável. Você concorda comigo? Já pensou? Serrando a cabeça para abrir. Não sei você, mas me dá um arrepio isso. Mas Arthur, ele já é preparado, ele nem liga para essas coisas, né? Tá nem aí. Mas se a gente falar de um ponto de vista natural, é desagradável a gente saber que teve que serrar o crânio para poder abrir a tampa do crânio. Não é desagradável isso? Eu não sei se você acha que chega a ser um arrepio. É desagradável. Mas como é que ele vai tirar o tumor se ele não abrir a cabeça da pessoa? Então tem coisas que é preciso ferir, abrir para poder retirar. Vocês estão entendendo? Então a unção muitas vezes ela é como aquela serra que é usada na cirurgia. Você pode até batizar a sua serrinha de unção. Isso aqui é a unção de Deus. Por quê? Senão, porque ela abre para poder haver cura. Amém. O bisturi também, né? Vai tirar lá, cortar. Então a gente está dizendo essas coisas assim, parece ser desagradável, mas a verdade é que Deus ele não machuca a gente.
Quando aparentemente há um ferimento, aparentemente, a Bíblia diz que há uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Amém? Então, aquela tristeza segundo Deus é o bisturi, é a serra. É aquilo que, eita, que coisa ruim, né? Mas às vezes a gente pensa que aquilo que está aparentemente ferindo é a vontade do pregador. E é aí onde as coisas começam a dar tudo errado. Porque se eu for para a cirurgia com o Arthur, misericórdia, eu não quero ir para a cirurgia não, estou curado, em nome de Jesus. Mas eu estou dando um exemplo. Se eu for para a cirurgia com ele, e na hora de preparando o material, eu olhar para aquele material ali e achar que o Arthur vai me matar com aquele dali, como é que eu vou ser curado? Não vou nem entrar na sala do Senhor, sai daí que eu não quero um negócio desse não. Né? Porque se a gente fosse ver os instrumentos que se usa para fazer uma cirurgia de cabeça, a gente nem entrava lá. É ou não é? Nem entrava lá. E acontece muitas vezes na igreja, a gente ouve uma palavra que vai mudar a vida da gente, mas a gente está pensando, quem foi que disse a ele? Isso é a cabeça dele. Lá vem, te prepara. Então, quando a gente pensa assim, a gente nem é curado pelo Senhor, porque a gente nem entrou na sala de cirurgia de Jeová. Por isso que a Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, recebei com mansidão. Por que é necessário receber com mansidão? Porque quando a gente começa a sentir as dores de uma cirurgia que está sendo feita por Deus, a gente não quer ser manso, não. Não. Deus é bom. Sim, Ele é bom. Ah, então Ele não fere. Não, querido, mas tem certas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser expostas. Como é que vai ser curado? Você entendeu? Eu posso te garantir, da minha parte, eu tenho certeza que Fabiana também, toda pessoa que vem aqui ministrar, que tem uma responsabilidade diante de Deus, eu posso te garantir que eu me esforço na minha vida espiritual, em oração, buscando a Deus, para nunca falar o que eu acho. Eu me esforço, porque eu quero ser um instrumento útil na mão do Senhor, um bisturi de Deus. Não uma faca sem estar afiada. Né? Os espíritos é que faziam isso, né? Você já viu aqueles negócios, aquelas presepadas, né? Aquele pessoal que diz que cura, uma cura espiritual, pega uma peixeira toda enferrujada e saca na pessoa. Negócio do demônio mesmo, do diabo. Mas Deus não faz assim. Diga, Deus não me fere. Não, Deus não vai rasgar ninguém, nem vai matar ninguém. Deus ama a gente, amém? Mas com certeza tem coisas na vida da gente que precisa ter uma cirurgia. Tem coisas que se cura com remédio, mas tem coisas que tem que ser com cirurgia. E para ter cirurgia vai ter dor. Mesmo que ponha uma anestesia, depois tem um pós-operatório. Né? Põe a anestesia, o cara dorme lá e faz a cirurgia, mas quando acorda, que passa o efeito da cirurgia, aí começa a dor. Né? Todo mundo sabe disso, quem já fez cirurgia aqui, de qualquer tipo de cirurgia. Meu amigo, eu fiz uma cirurgia da vesícula, videolaparoscopia, coisa mais simples do mundo, né? Mas quando passou o efeito da anestesia, parecia que um monte de cabo fortão tinha dado um monte de murro aqui em mim. Eu estava doído, tudo dolorido, porque mexeram dentro. Quando mexe dentro, guarda isso para o teu coração. Quando mexe dentro, dói. Guarda isso, ó. Quando mexe dentro, dói. Diga comigo, tenha coragem de dizer. Quando Deus, com a sua unção, mexe dentro do meu homem espiritual, pode ser que doa na minha carne. Porque Deus te ama. Quantas vezes não fiquei dolorido com os tratamentos de Deus, hein? Rapaz, a cirurgia mais violenta que eu tive da parte do Senhor foi quando a gente chegou aqui em Maringá. Meu Deus, Deus me chamou de preguiçoso. Eu te garanto que só Deus mesmo faria isso. Porque se você ou qualquer pessoa me chamasse de preguiçoso, eu não ia aceitar. Sabe por que foi que Deus me chamou de preguiçoso? Porque Ele mandou eu ver lá a minha livraria, que hoje já deve ter mais de 1000 livros, e Ele perguntou para mim, quantos você leu? E eu sei lá, uns 10%, 20%. Né? E aí Deus disse para mim, preguiçoso. Você quer mais de mim, mas eu quero mais de você. Agora me diga se não é Deus que faz isso. E dói, viu, meu amigo? Dói. Dói. Dói porque mexe no nosso orgulho. Por isso que dói. Sabe, eu agora vou começar a enfiar os bisturi um pouquinho. Tem pessoas aqui
Você sabe, não precisa dizer. Algumas pessoas aqui precisam quebrar o orgulho. Senão não vai receber da cirurgia de Deus. Entendeu? Tem coisas na vida de vocês, eu digo vocês porque tem alguns aqui, que vocês precisam colocar diante do Senhor. Uma das coisas que eu posso dizer que é um tumor espiritual na sua vida é a opinião que você guarda e acha que é a certa. Tem algumas coisas que você acha que é um tumor espiritual. Uma das palavras mais poderosas, eu ia falar sobre outra coisa, está aqui, ó, mas não vou falar não, estou percebendo a direção do Espírito, a unção está me levando para... Eu ia falar sobre o poder da perseverança, não vou falar nada disso aqui. Uma das palavras mais poderosas que eu vejo na Bíblia é aquele texto que Paulo diz assim, a ninguém mais, lá em Coríntios ele diz, a ninguém mais vereis segundo a carne. E até mesmo Cristo, se foi assim que eu vi, não é agora dessa forma que eu o vejo. Isso eu acho tremendo, muito tremendo, tremendo, tremendo. É uma revelação tão profunda, porque demonstra o nível espiritual que Paulo estava. Rapaz, um homem no primeiro século, sem ter computador, sem ter nada, sem ter livraria, biblioteca, não tinha nada. Ele tinha uns pergaminhos lá, estudou aos pés do Rabino Gamaliel, e aí depois ele nasceu de novo, Jesus teve aquela... E a gente vê que ele fala que algumas das vezes o próprio Senhor Jesus revelava algo para ele. Mas como é que um homem numa situação dessa tem tal sabedoria vinda da parte de Deus que chega ao ponto de dizer isso? Eu não vejo mais ninguém segundo a carne. O que ele está querendo dizer? Eu aprendi que ver as pessoas de forma exterior, segundo o ponto de vista que eu acho, não vale a pena. Porque ninguém vai se enquadrar da forma que eu acho que é a pessoa perfeita. Então eu não vou ver mais segundo o que eu acho, eu vou ver segundo o Espírito, eu vou ver da forma que Deus vê. É isso que ele estava dizendo. Até mesmo Jesus. Por que ele diz até mesmo Jesus? Porque ele estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo a igreja. E aí ele diz, até mesmo Jesus, eu não estou vendo mais daquela forma que eu via. Eu vejo ela agora como ele é. Ressuscitado, sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. A Bíblia diz que nós temos um laço de um sangue que é muito mais forte do que o laço do sangue das nossas famílias. O laço que nos une é o sangue precioso, poderoso de Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Por que você acha que se sentiu bem aqui na hora da comunhão? Porque foi a força do sangue. O povo tem essa mania de dizer no mundo, né? Ah, fulano vingou o filho, meteu a faca e matou aquele bandido. É o sangue que fala mais alto. Não, isso é demônio mesmo. Porque o sangue que fala mais alto na nossa vida é o sangue de Cristo. Que não é para matar, nem para ferir, nem para espancar. É um sangue que nos une. Essa é a verdadeira força do sangue. A força do sangue de Jesus, que despedaça, que purifica, que nos faz nascer de novo, ser filhos de Deus. Quem pode dizer aqui? Diga comigo, eu nasci de novo. Querido, isso é um negócio tremendo, você nasceu de novo, foi o sangue de Jesus que te purificou, perdoou os pecados. Essa é a força do sangue que faz valer. Sabe, então, existem coisas que nós precisamos mudar. Nós, todos nós. Ah, não concordo com isso. E daí que você concorda ou não concorda? Tu não é juiz nem dono de ninguém. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai mudar sim, piorar a tua vida. Um monte de demônio vai voar sobre você. O quê? Não, está na Bíblia. Então, o que a gente tem que fazer? Se livrar desse tipo de coisa. Que mania que a gente tem, né? Todos nós, de ficar sempre observando a vida dos outros e julgando o que a gente acha que está certo e que está errado. Isso só traz demônio. Chama demônio. Então a gente precisa deixar dessas coisas. Mas pastor, o que eu posso fazer se fulano está errado? Se ele está errado, ore. Seu dever é o joelho no chão, é oração. Não é estar julgando segundo a carne.
A gente tem que ver as pessoas como elas são. E a hora que eu estou falando aqui de relacionamento entre irmãos da igreja. Sabe, todas as pessoas que estão aí, você vai conviver no céu. Todas as pessoas que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa, o que une vocês aqui é mais forte do que o laço do seu papai, da sua mamãe e dos seus irmãos. Nem sei se seu papai, sua mamãe ou seus irmãos vai para o céu. Mas uma coisa eu te digo, essa pessoa que está aí vai para o céu com você. Então eles são mais irmãos seu do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu irmão. Mas é porque a gente não convive com eles nas nossas casas, é por isso que a gente não tem essa percepção. No dia que a gente tiver essa percepção, querido, tudo do mal vai cair por terra. Tudo que é plano de Satanás cai por terra, é destruído. Sabe, a unção hoje é para nos libertar. Eu sou livre, é claro que você é livre, mas tem coisas na tua alma que podem ser um tumor. Deus te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas também que têm outros problemas. Além da opinião pessoal, tem um tipo de problema que é: eu acho que a pessoa deveria me tratar de tal forma. Queridos, a gente tem que se libertar dessa carência. Mas fulana ou fulano deveria me tratar dessa forma. Então, como não me trata desse jeito, me desonra. Ou como não me trata desse jeito, não me ama. Ou como não me trata desse jeito, essa pessoa parece que não tem o amor de Cristo. Ou como não me trata desse jeito, as coisas, por isso que está ruim na vida dela ou dele. Querido, isso é julgamento, isso é juízo. Gente, você tem que ser livre dessa dependência do que os outros acham de você. Você tem que ser livre dessa dependência do amor dos outros. Porque você mesmo e eu também, todos nós, a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Todos nós devemos o amor. E não devemos ser cobrador do amor. Nós é que devemos pagar. Quem deve, não cobra. Amém? Diga, eu devo amor. Então diga comigo, tenha coragem de dizer: eu não devo ter a cara de pau de cobrar se eu estou devendo. Então a gente tem que ver os irmãos como alguém que eu estou devendo e não alguém que eu vou cobrar. Já muda de figura, o clima já fica bom. Quando a gente participa dessa comunhão como a gente participou, ali a gente não está nem preocupado, né? Você chega ali, vamos cumprimentar, tá? Nem você pensa que está devendo, que está cobrando. Você chega lá, aí quando há uma unção coletiva muito forte, aí a coisa fica bem gostosa, bem maravilhosa, né? A gente vem aqui, ora pelas pessoas, como veio aqui o pessoal, a gente se sente bem, porque não há cobrança. O problema da gente é cobrança. Cobrança é um outro nome para julgamento. E quem cobra e julga será cobrado e julgado pelo Senhor. Então precisamos ter cuidado, porque a Bíblia diz assim: a ninguém julgueis antes do tempo. Não sabeis vós que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo? Então Deus quer liberar, Ele já liberou, Ele não quer, Ele não vai ser, Ele já liberou da sua unção, do seu poder para curar a tua vida. O que é que está precisando? Que tipo de cura você está precisando? Para curar, para abençoar, manifestar provisão. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem coisas que a gente tem que confessar a palavra para ela manifestar. Isso é verdade, é líquido e certo, vai acontecer. Só que algumas vezes você confessa, e as coisas não acontecem, e a gente tem a tendência de pensar que é só uma questão de tempo. Mas você já parou para meditar que pode também não ser só uma questão de tempo, mas talvez algum tumor espiritual esteja na nossa vida que precisa ser extirpado? Por que você acha que Deus vai manifestar, mesmo que você confesse, se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada? Você acha que Deus... Ele não é justo? Você acha que Deus vai fazer negócio por debaixo dos panos? Que isso é um negócio por debaixo dos panos, né? É uma falcatrua espiritual. Ele abençoar você mesmo sabendo que tu está errado. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Mas quando a gente se conserta, aquilo que Deus já liberou é rápido. Faz assim, pá, 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 começa a acontecer. Começa a acontecer, querido.
É rápido, às vezes não acontece logo, não, porque é questão de tempo, é porque a gente precisa ter coragem de botar o nosso orgulho para baixo. Nosso orgulho tem que ser jogado fora, que não serve para nada. É por isso que Jesus Cristo disse lá em João 6,63, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Deus deseja que o espírito da sua palavra e a vida da sua palavra operem em nós, é o desejo dele, querido. Toda vez que você não perceber que não há um mover do espírito dentro de você, esquece essa história dos outros, que a gente fica, nessa igreja, nesse culto não teve mover do espírito. Para de julgar, vê a tua vida. Toda vez que a gente olhar para a nossa própria vida e não ver um mover do espírito, ou a vida de Deus operando em alguma área, pode você fazer a autoanálise que tem alguma coisa errada com você. Uma mágoa, uma raiz de amargura. Você pode fazer. Pode fazer a autoanálise que vai descobrir que o problema não são os outros, é você. Sempre sou eu que eu tenho que cuidar da minha própria vida. Amém? Agora veja como é difícil a vida de pastor. Só pela graça de Deus mesmo. Porque além de eu ter cuidado com a minha própria vida, Deus me impõe a responsabilidade de cuidar da vida de vocês. E me dá uma tristeza quando eu vejo as pessoas indo por um caminho errado. Mas por que você não fala? Deus não manda falar às vezes. Às vezes Deus sabe que você não vai receber. Ele sabe que você não vai receber. E a emenda vai sair pior do que o soneto. Sabe, porque antes de para você receber algo de mim, eu estou falando de mim. Antes de tudo você tem que acreditar 100% que eu sou um ministro da parte do Senhor. E que quando eu falar não será coisa da minha cabeça. Se tiver um pouquinho de dúvida assim, você já corre o risco de não receber algo da minha vida. E se há esse risco, você não vai receber. E se não vai receber, eu não posso falar. E às vezes Deus manda só eu orar. Queridos, eu oro por todo mundo aqui. Por que você acha que quando eu vou cumprimentar você, eu sei o nome de todo mundo? Para mim, que me esqueço das coisas, isso é difícil. Sabe por que eu me lembro? Porque eu oro por vocês todo dia. Aí gravou na minha cabeça, eu sei o nome de todo mundo. Era uma coisa que me admirava muito no pastor Ismael Feijó, lá na igreja de Campina Grande. Ele já foi o meu pastor antes de eu ser do Verbo da Vida. E todo mundo falava e isso me admirava. Hoje eu sei porque é que ele lembrava de todo mundo. Tinha 500 pessoas dentro da igreja e o pastor Feijó, ele cumprimentava todo mundo dizendo o nome da pessoa. E eu ficava impressionado com aquilo. Hoje eu sei como é fácil agora lembrar o nome de todo mundo, basta você orar. Se você ora pela pessoa, você lembra. Porque todo dia está vindo o nome da pessoa. E eu oro por vocês, querido. Não é para poder ganhar ponto de que é pastor. Não, querido, eu oro por você de todo o meu coração. O meu desejo é que cada um de vocês prospere em todas as áreas. Mas eu sei que não adianta de nada prosperar financeiramente se o coração de vocês não prospera. Uma das coisas que mais me entristeceu na minha vida pastoral foi saber de pessoas, nesse tempo todo, não só aqui, mas lá em Aquidauã, nesse tempo todo. Até mesmo gente lá de Campina Grande, quando eu não era pastor, né? Eu sabia de pessoas que se desviaram. Pai, pensa num negócio para dar tristeza. Você pode estar pensando, é claro, pastor, que dá tristeza, a pessoa está desviando. Não, mas você não entendeu. É difícil a gente que tem já um tempo na palavra do Senhor entender como alguém pode desejar sair da comunhão de Deus. É difícil porque eu não troco a comida de luxo, de um restaurante de luxo, por um monte de porcaria no meio da rua. Porque é isso que acontece quando a pessoa se desvia. E aí a gente vai ver porque se desvia por causa do namorado, se desvia por causa da namorada, se desvia porque a mulher botou besteira na cabeça, ou porque o homem botou besteira na cabeça dele. Se desvia porque ganhou dinheiro demais, aí ficou nadando no dinheiro, se corrompeu com o dinheiro. Se desvia porque brigou com alguém da igreja e acha que todo mundo na igreja é problemático. Se desvia, e é tanto besteira
Porque quando a gente nasce de novo, querido, de verdade, eu conheço o meu Jesus. Eu falo com Ele. Não é das emoções, não. É no meu espírito. Como é que eu vou trocar Jesus por qualquer porcaria que existe no mundo? Então eu fico triste porque só pode me vir uma coisa: a pessoa nunca nasceu de novo. Ou não entendeu. Porque, queridos, não tem como você trocar Jesus por qualquer coisa no mundo. A tua vida depende de Jesus, a tua salvação. O poder do Espírito, a graça de Deus, a proteção de Deus depende de Jesus. Nada é melhor do que Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém, nem homem, nem mulher, pode te dar o que somente o Senhor Jesus pode dar. Tem gente que fica solteiro, fica desesperado para casar, aí casa com uma pessoa do mundo, aí se desvia. Meu Deus, que vergonha, que tristeza. E esses casos que a gente ouve de pessoas que foram, moças e rapazes que eram dentro da igreja e pegou e foi para o mundo e depois fica contra a igreja. Sabe por que isso acontece, querido? Pessoas que não submeteram à cirurgia de Deus, porque o orgulho falou mais alto, a vontade da pessoa falou mais alto, o que a pessoa acha fala mais alto do que o que o Espírito Santo de Deus fala. Não, querido, Deus não chamou a gente para isso, não. Deus chamou eu e você para sermos filhos de Deus, recebermos a orientação diretamente do Pai, recebermos alimento do Pai, querido, recebermos favor do Pai. Isso não é uma coisa da cabeça. Religião, que religião, querido? Isso aqui é comunhão com Deus. A ninguém mais vou ver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como eu disse, como pastor, é difícil quando você olha para uma pessoa e vendo segundo o Espírito, está vendo que a pessoa está errada. E aí? Por isso que tem que ser espiritual mesmo, porque se você for carnal, você vai ficar com raiva da pessoa. Por isso que eu lhe disse, só pela graça. Então, graças a Deus que existe a graça. Mas também tem outro detalhe, deixa eu dizer. Se um líder, um pastor, uma pessoa que está à frente de uma igreja, de ministério, o que quer que seja, não tiver tempo de oração e de comunhão com Deus, vai terminar operando na carne, porque não vai ter paciência. A paciência é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que nós conquistamos as promessas pela perseverança, que era o que eu ia falar hoje aqui. Então, como é que você e eu nós vamos aguentar a cara de um do outro aqui, se a gente viver uma vida carnal? Nós não vamos aguentar. Não vamos aguentar. Porque marido e mulher estão na mesma casa e de vez em quando briga. Por que briga? Por causa da carne, não é por causa do espírito, não. Imagina a gente, todo mundo aqui vem de uma casa diferente, como é que a gente vai se conviver? Se não for pelo Espírito. Então só tem uma solução, querido, é ver segundo o Espírito, é cada vez mais ter uma vida de comunhão com Deus, é perdoar e amar e usar a fé para amar e abençoar as pessoas, independente do que elas fazem, ou que acham, ou que pensam. Amém? É muito sério isso, a nossa vida depende dessa fidelidade, essa verdade, querido. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso. A minha e a tua vida depende da fidelidade, essa é a verdade. Deus nos chamou para a comunhão, para o amor. E sabe, amor é muito mais do que abraços e dar a mão, ou um telefonema, ou uma mensagem do WhatsApp, ou qualquer coisa, um telefonema, uma lembrança de aniversário. Não, isso é bom, mas amor a gente vê na hora que a gente precisa. Amém? Amor é isso. Amor tem a ver com consideração e com respeito. Como é que o marido ama a esposa e trai a esposa? Não ama. Pode até vir a amar um dia, depois que se arrepender, mas naquele momento não ama, não. É a mesma coisa entre nós. Como é que a gente se ama? Você está entendendo? A gente tem que considerar uns aos outros. Todos nós somos canais do Senhor. Todos nós somos ministros de Deus. Claro, eu não estou falando dos 5 dons ministeriais. Estou falando de nós como corpo de Cristo. Todos nós podemos orar uns pelos outros. Amém?
Eu só não aconselho que cada um imponha a mão um pelo outro. Só se for para cura. Quando você ora para cura, todo mundo tem condição. A Bíblia diz que quem crê imporá a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Mas a Bíblia não diz quem crê imporão as mãos para liberar algumas coisas. A Bíblia diz que quem crê imporão as mãos serão curados. Por quê? Porque quando você começa a falar algo da parte de Deus, você tem que viver a vida que respalde isso. É diferente de cura. Porque se eu oro por você, vou dar um exemplo agora. Se vamos supor que eu não fosse pastor, não fosse nada, como um membro. Aí você está precisando de cura. Aí a Bíblia diz o quê? Quem crê, imporá as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então, se eu vou me dispor a orar pela sua cura, eu já estou com o coração correto. Porque como é que eu vou ser... Mesmo que eu tenha algumas coisas erradas na minha vida, mas se eu vou orar por você, para você ser curado, Deus vai operar através daquela fé, e vai curar, porque eu estou crendo que você deve melhorar, que você deve ser curado. Entendeu agora? Isso não precisa ser pastor para impor as mãos sobre alguém e ser curado, mas precisa ter um certo respaldo espiritual para impor as mãos, para declarar coisas sobre as pessoas. Viu como é diferente? É diferente. Porque quando eu vou falar na posição de autoridade espiritual, se eu não vivo uma vida que respalda a minha autoridade, eu não vou enviar coisa boa para você. É totalmente diferente de imposição de mãos para curar os enfermos. Por que eu estou dizendo isso? Porque era necessário dar essa explicação quando a gente fala que nós devemos orar uns pelos outros. Amém? Vocês estão entendendo? Porque pessoas às vezes estão influenciadas por demônios e começam a ser canais de espírito de engano para falar coisa para os outros. Inimigo, eu tenho quase 40 anos de igreja, já vi isso acontecendo, muito. Temos muitos exemplos disso. Então, mas isso acontece também porque a pessoa tem um câncer espiritual que precisa ser tratado. Mas se a gente for sincero, botar o orgulho para baixo e começar, Deus, opera em mim o que tu precisa operar na minha vida. Retira esses pensamentos. Retira de mim essa atitude errada. Retira de mim esse espírito de crítica. Retira de mim. Pai, eu quero mudar. Eu quero ser uma bênção. Deus vai começar a operar isso na sua vida. E você vai ser, sim, capaz de impor as mãos sobre qualquer pessoa e não ter problema. Mas isso eu te advirto. Se for mexer em casa de maribondo, vai ser ferroado. Porque para mexer na colmeia de abelha, você tem que estar protegido. Então, quando a gente vai mexer em coisas espirituais, é preciso que a gente tenha o respaldo espiritual. Está comigo aqui? Porque se não tiver o respaldo espiritual, viver em pecado, viver pensando besteira, e for mexer em algo sério, vai ser ferido. Eu sei que eu saí da papinha neném e agora eu fui para uma feijoada pesada, né? Então, mas por que você foi mexer nisso, pastor? Para você ver como a coisa é séria. Se a pessoa vai se consultar com o Arthur e vai fazer o exame lá, ressonância, sei lá o quê, e descobre que tem um tumor na cabeça, você tem que controlar as emoções, porque só em saber que tem um tumor na cabeça vai deixar você muito tremendo, não é verdade ou não é? Porque a partir daí você já sabe que talvez precise da cirurgia, e se tem cirurgia, é uma cirurgia muito séria. É ou não é? É a mesma coisa, as coisas espirituais são assim, querido, nós estamos lidando com retiradas de coisas profundas. Requer seriedade. E eu como pastor e como anjo do Senhor, quando eu digo anjo, você entende o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Eu sou o anjo, é o representante da igreja. Como representante dessa igreja, eu quero dizer para você, eu amo você de todo o coração e oro para a sua vida, mas também eu quero dizer para você, as coisas grandes de Deus requer seriedade. Requer seriedade. Então, se Deus vai operar uma cirurgia espiritual, é claro que eu estou falando aqui por alegorias, né? Você precisa entender que a coisa é séria. Você está entendendo? Ah, que bom, um mover de Deus. Eu não produzo mover, querido. É Deus que dá o mover. Nem eu, nem ninguém tem autoridade de Deus para estar produzindo mover. É Deus que opera o poder. E quando é Deus, algo acontece. Mudança de vida, revelação, direção, cura, poder, batismo do Espírito Santo, qualquer coisa que seja de Deus vai acontecer quando Deus opera.
Queridos, eu não quero dinheiro para essa igreja antes de ter poder nessa igreja. Entendeu? Temos que ter o poder. Ah, mas nós já fomos abençoados. O poder já não opera em nós. Tudo isso aí a gente já sabe. Mas cuidado, muito cuidado, que às vezes essa revelação prévia de que nós somos abençoados, que nós temos o poder, se não vier acompanhada de uma seriedade impessoal, termina sendo pedra de tropeço e não revelação. Porque, por exemplo, se eu sou um leviano e fico sabendo que eu sou abençoado, de repente a sabedoria, por eu saber que eu sou abençoado, me faz viver uma vida leviana. Eu sou abençoado, está tudo bem, vai dar tudo certo. E começa as coisas a dar tudo errado, porque a pessoa é leviana. Você está entendendo? Então, não é a revelação de que eu já sou abençoado, só vai mudar a minha vida se eu for sério. Quem quer a bênção de Deus se manifestando na sua vida? Quem quer? Eu quero, eu levanto a mão porque eu quero. Mas eu não vou te enganar, a bênção se manifestará quando você for sério com as coisas de Deus. Porque dinheiro, querido, até o diabo dá. Dinheiro, tapinha nas costas, reconhecimento na política aqui, o que for. Diante dos homens, o diabo dá tranquilamente, se ele quiser botar você para longe da igreja. Mas inspiração do Espírito, o diabo não dá não, quem dá é Deus. Sabedoria, revelação, quem dá é Deus. Alegria interior, quem dá é Deus. Intrepidez espiritual, quem dá é Deus. Essas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O dinheiro vai vir, mas eu quero buscar primeiro o poder de Deus. Eu quero ver seriedade, quero ver oração, quero ver poder do Espírito Santo, de verdade, não é algo produzido não, é algo que vai mudar a nossa vida. De tal forma que quando as pessoas aí virem vocês falando, exatamente como disseram dos apóstolos, a gente vê que eles deviam ter estado com Jesus. O pessoal vai perceber que você está com Jesus pelo simples fato da forma como você fala, da forma como você olha, da autoridade espiritual que sai da sua boca. Você está entendendo? Mas eu só tenho autoridade se eu tiver uma vida que respalde, querido. A minha vida tem que respaldar o que eu estou falando. Porque se eu for mexer nas coisas santas de Deus, sem ter aquela vida, eu vou ser ferido. Sabe, o pessoal fala, velha aliança, velha aliança. Muita coisa que estava na velha aliança são símbolos de coisas que podem acontecer hoje sim. Porque o princípio espiritual é o mesmo. Então, na velha aliança, se o sumo sacerdote entrasse naquele santíssimo lugar, sem estar limpo, morria na mesma hora. Ah, mas Deus é bom. Sim, Deus é bom, mas Ele é puro, Ele é santo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais direitinho você tem que estar. Porque à medida que vai chegando perto da glória de Deus, vai tendo mais glória, mas tem juízo maior também. Então eu tenho que me consertar, porque se eu tenho uma mágoa, meu amigo, não dê 2 passos não, que você vai morrer no meio do caminho e depois vai dizer que foi o diabo, que foi isso, aquilo, outro. Meu querido, juízo. Mas Deus não é bom? Sim, Ele é tão bom que pode matar você antes de você perder a sua salvação, porque Ele está vendo a eternidade. Paulo disse a respeito, tinha um homem que estava mantendo relação sexual com a madrasta. E Paulo disse, olha, eu estou reunido com vocês e eu já decidi, eu vou entregar esse homem para Satanás, para a destruição do corpo, para ele ser salvo. O que é que ele estava querendo dizer, em outras palavras? É melhor que ele morra para não perder. Então, às vezes, a gente fica brincando com coisas santas sem se consertar, e a gente corre o risco de morrer porque Deus está avisando que a gente não perca a salvação. Não é porque Deus está castigando, não, Deus está te livrando. Porque mais importante do que essa vida aqui é o porvir. Você entendeu? E tem pessoas que morrem antes do tempo porque ficam teimando, dando murro em ponta de faca. Querido, quando a gente vai contra a unção, alguma coisa pode acontecer de ruim. Não, eu não quero isso para ninguém. Não quero para ninguém da igreja, nem ninguém que eu conheço. Meu Deus, desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Esse texto é muito claro. Se você ver esse texto, a única coisa que eu vou aproveitar aqui dessa pregação,
A Bíblia diz que eles tiveram problemas. Olha aqui, Êxodo 17:7 diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Olha só, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, dois pontos, olha o que eles diziam: está o Senhor no meio de nós ou não? Incredulidade. E esse episódio é citado 5, 6 vezes na Bíblia. Repete, é algo sério, que Deus diz que é sério. Você entendeu? Porque Deus sabe que quando a gente está na presença dEle, não adianta a gente dar murro em faca, querido. Pelo amor de Deus, a gente precisa sair desse ponto de se enganar. Se você é filho de Deus, se você vem para a igreja, você quer o melhor de Deus. Quem quer o melhor de Deus? Eu quero o melhor de Deus. Mas saiba, o melhor de Deus requer responsabilidade. Mas Deus já me deu, mas a gente vive uma vida meio de engano. Eu me engano a tu engana a mim, a gente vai se enganando. Não é assim que funciona. Você entendeu, querido? Eu quero o melhor para você. Eu não quero fiscalizar a sua vida, eu quero só que você seja abençoado de todo o seu coração, que venha o poder de Deus. Eu quero ver aqui, eu creio que a gente ainda vai ver muitas pessoas dizendo: pastor, eu orei e a pessoa foi curada. Pastor, eu quando cheguei lá não sabia nem o que dizer, o Espírito Santo começou a me dizer. Pastor, eu estava em tal lugar e a pessoa disse: rapaz, tu é diferente, o que é que tem na tua vida? Que tipo de palavra tu está recebendo? Eu creio que isso vai acontecer, se não está acontecendo, mas vai acontecer mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender, querida, é respeitar as coisas de Deus. Então eu vou dizer só uma vez isso aqui que eu vou dizer agora. Porque é feio alguém defender a causa própria. Eu só vou dizer uma vez. É rápido, não é muita coisa não. Mas se você quer o melhor para a sua vida, se você está aqui dentro dessa igreja, você tem que me respeitar 100%. Se não me respeitar, a unção que está sobre a minha vida não vai prevalecer para abençoar a sua vida. Pronto, só isso, não vou dizer mais nada. Porque quando você respeita, você considera. Quando você considera, você recebe. Você entendeu? E isso é uma via de mão dupla, porque também serve para mim. Quando eu vejo que você recebe tudo como eu sendo um homem de Deus, eu estou falando de mim, eu não vou falar por Fabiana, por ninguém, eu vou falar por mim, eu como pessoa. Se eu vejo que você me respeita quando eu falo, ao mesmo tempo vem mais temor sobre mim. Por isso que eu disse que é uma via de mão dupla. Porque eu sei que você vai ouvir tudo que eu estou dizendo. E aí o peso da responsabilidade cai. Entendeu? Então é uma via de mão dupla. É assim que Deus faz. Não é assim que ele diz no Salmo 133, ó, quão bom que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Arão é o quê? Era o sacerdote. E por que tem que descer na cabeça de Arão? Porque vem primeiro na cabeça do sacerdote, para depois descer para todo mundo. E aquela unidade de respeito à submissão à autoridade, a Bíblia diz, é como os montes de Sião, do Hermon. Ali ordena Deus a bênção para sempre. Queridos, eu quero essa verdade se manifestando no nosso meio. A bênção se manifestando para sempre. No que depender de mim, eu posso dizer para você, vou cada vez me esforçar mais. Sabe, todos nós temos uma estrada de crescimento diante de Deus. Mas eu percebi que à medida que eu fui chegando nos 50 anos, algumas coisas começaram a se tornar mais claras para mim. Eu já conversei com algumas pessoas de 50 anos e todos eles dizem que isso é verdade. Sabe, quando a gente chega para meia idade e vai passando adiante, tem certas brigas que a gente não quer mais brigar. Certos planos que não valem a pena. Que é só canseira, perca de tempo e dar murro em ponta de faca. E aí começa a vir a verdadeira maturidade. Sabe por quê? Porque aí você começa a focar naquilo que realmente é importante. E agora, com quase 58 anos de idade, eu estou mais convicto disso, entendeu? Eu não vou perder meu tempo com coisa que não vale nada. Eu vou focar no que realmente interessa. E para mim, como ministro de Deus, o que realmente me interessa é a vida de vocês. É isso que eu vou prestar conta. Vou prestar conta disso.
E todos nós prestamos conta. Você entendeu? Então, o que eu cuido da vida de vocês eu desejo, rapaz, de todo o coração, intercedo pela vida de vocês todos os dias. E eu quero que vocês entendam que tem certas cirurgias que precisam ser feitas. Quebra esse orgulho, meu Deus, em nome de Jesus. Joga fora as tuas opiniões a respeito de quem quer que seja. Não vale nada. Será que é preciso você chegar até os 60 anos de idade para cair essa ficha? Não vale nada. Tem coisa que não vale nada. Sabe, às vezes a gente fala que amor de avô e de avó estraga os filhos, né? Quem já viu isso, hein? Eu não sou nem avô, nem minha esposa é avó. Mas uma coisa que eu entendo em relação a avô e vó, não é só porque eles não estão tendo a responsabilidade que o pai e a mãe têm, mas tem uma outra coisa que talvez você não tenha prestado atenção. É que avô e avó também criou você. E às vezes avô e avó pode ter se arrependido de algumas coisas que fez com você. Mas avô e avó não vai chegar para você e dizer, me arrependo. Alguns até já chegaram. Porque no final das contas a gritaria do bebê lá, que é bebê, cara. Você entendeu? Não vale a pena se estressar. Olha, eu posso dizer isso, as minhas meninas, eu lamento, e Fabiana também, às vezes a gente poderia ter curtido mais de quando ela era bebê, mas o estresse de estar cuidando de duas bebês fez a gente não curtir o melhor. A gente beijava elas, fazia tudo, mas rapaz, aquele estresse, sabe, é isso que acontece com a gente quando é marinheiro de primeira viagem de muita coisa, e a maioria de nós aqui é marinheiro de primeira viagem de relacionamento humano. E a gente tende a não ter misericórdia das outras pessoas, igual como a gente não tem misericórdia dos nossos filhinhos quando são bebês. Aí chega uma idade que você é vovô, aí vê, que besteira, perdi, foi meu tempo. Não vou mudar a mesma pessoa. Você está entendendo? Você não vai mudar o irmão que está aí, cara. Perdoa em nome de Jesus, ama, decide amar. Olha para a pessoa que está à tua direita e diz, eu te amo em Cristo Jesus. Agora olha para a pessoa da esquerda. Diz, eu te amo em Cristo Jesus. Agora diz para ela, me perdoa por qualquer coisa. Agora saiba, diga, agora saiba. Olha para a pessoa e diz, agora saiba que eu te perdoo. Eu perdoo todo mundo aqui. Quem pensou besteira de mim, eu perdoo. Eu não quero ter nenhuma ponta virada, eu quero estar limpo diante de Deus. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e eu disse isso. Eu não quero nenhuma ponta virada. Eu quero o que tiver você contra mim, me diz agora que eu quero estar limpo diante de Deus. Sabe, a gente tem que ser assim. Eu quero estar limpo diante de Deus. Limpo. Quantos receberam algo da parte do Senhor aqui? Mas eu só vou terminar dizendo isso. Tenha coragem de enfrentar a sua cirurgia. Tenha coragem, porque Deus vai tratar. Como faço isso, pastor? Sabe o que é que tu faz? Lembra quando Jesus Cristo disse? Quando fores orar, não faça como os gentios, que pensam pelas muitas repetições de oração vão receber algo da parte do Senhor. Mas tu vai, se tranca no teu quarto e fala com o Senhor teu Deus em secreto. Vai para o teu lugar secreto. Se rasga diante de Deus. Jesus, eu estou aqui. Senhor, eu quero falar com... Você pode fazer uma oração desse jeito, querido. Eu quero falar como se eu tivesse... Vou morrer agora e vou prestar conta da minha vida. Eu quero, Senhor, tudo que precisa ser mudado na minha vida. Me revela, Pai, muda, opera em mim. Vem com teu Espírito, com a tua unção, mostra o que eu preciso, a quem eu preciso pedir perdão, a quem eu preciso perdoar, que mágoas eu tenho que eu nunca tratei. Eu quero passar uma régua nisso, apagar tudo isso, apagar. Faz essa oração sincera diante de Deus, querido. Eu te garanto, tão certo como vive o Senhor, que Deus ouvirá a tua oração do céu.
E do céu virá tempos de refrigério e o poder e a graça para curar e transformar a tua vida. Eu te garanto, com a mesma certeza que eu tenho da minha salvação, porque um coração verdadeiramente contrito e quebrantado, sem orgulho, Deus não despreza. Deus não despreza. Faz essa oração. Sabe por que eu estou dizendo isso e não faço agora? Eu simplesmente vem aqui que eu vou orar por você. Eu não vou fazer isso não. Porque eu posso até atingir alguns corações. Mas se todo mundo aqui se trancar no seu coração, todos os corações, no seu quarto, todos os corações serão atingidos. Seja sincero. É entre você e teu Deus. Amém.